Nessa simulação a gente faz a primeira avaliação do spring back, mas a gente ainda não compensa, como eu disse. Então, quando está se desenvolvendo esse processo, tentar conferir a peça o máximo da sua forma geométrica em apenas uma operação. Isso aqui foi o que eu já disse nos slides anteriores. Evitar que regiões que passaram pelos quebra-rugas fiquem dentro do produto. Então, se eu tenho uma região que passou pelo quebra-ruga e vai parar numa região de flange, por exemplo, eu vou ter uma barriga ali. Porque a chapa, ao passar pelo quebra-ruga, ela dobra, desdobra, dobra novamente. E então isso vai levar essa memória de tensões e estiramento para uma região do produto. E para compensar isso é muito complicado. Evitar formar paredes, evitar formar partes significativas do produto em operações de calibragem. Isso aqui volta no item anterior. Se eu vou calibrar, que eu apenas faça uma calibragem pequena, de valor muito pequeno, ou que seja simplesmente para bater a forma que já foi feita na operação anterior. Evitar formar muita coisa em operações posteriores. Evitar o overdraw. O overdraw ele cai também nessa mesma situação. O overdraw você vai imprimir uma deformação plástica muito grande numa região e depois nessa mesma região você vai bater novamente, desfazendo esses raios que foram feitos anteriormente, essa parede, e isso gera um estresse, um quadro de tensões intenso na peça e complica também a compensação. Pré-marcar raios de flange. Aqui tem uma bandeirinha vermelha. Você tem um ganho e tem uma perda aqui. Se você pré-marcar os raios de flanges em uma operação de repuxo, você provavelmente vai minimizar o spring back global da peça. Você vai ter uma peça que já vai sair mais estruturada, vai ficar mais fácil de compensar globalmente. Porém, na operação de flangear essas regiões, a pré-marca, a memória da pré-marca, ela pode causar uma barriga nessas flanges. Então você tira o problema global, mas passa a ter esse problema de desvio dimensional local nas regiões de flange. Então é algo a ser bem analisado aqui. Né? Tem um ganho e uma perda. Conferir ao produto o máximo de estiramento possível. A deformação plástica, o estiramento, ele não quer dizer que o spring back vai ser necessariamente menor. Só que ele vai dar estrutura ao produto. E com isso aí eu vou conseguir compensar mais facilmente esse produto. Eu vou ter uma compensação mais robusta. Então é muito importante eu conseguir estirar ao máximo. Agora falando um pouquinho do projeto do ferramental. Evitar aliviar pisadores, se possível. Prever carga superior ao que foi previsto em simulação para dar margem a ajuste. E também a compensação. Então, como eu falei, nunca trabalhar numa situação limite. Se a simulação prevê o X, sempre colocar um pouquinho a mais de carga aí de cilindro, principalmente, para poder dar margem a ajustes no tryout. Se eu não tiver, se eu estiver trabalhando numa situação limite, eu fico muito comprometido. Em atos de flangear, utilizar o mesmo perfil de ataque adotado na simulação. Eu já tive problemas com isso aqui também. Na simulação foi definido um aço de flangear com determinado perfil, porque aquilo ali fazia a dobra da flange de uma determinada maneira que reduzia o spring back. E na hora de fazer o projeto, esse aço ele era passante, era uma parede vertical. O projetista achou desnecessário aquilo, teria que ter um aço muito grande. E até para otimizar, ele cortou. Ele não seguiu o perfil que foi indicado. Ele fez um perfil um aço com comprimento menor e mudou completamente o ataque de flangeamento. E isso modificou também o spring back. Agora vamos começar a falar das estratégias de compensação. Infelizmente não existe uma receita de bolo para compensar o spring back. Isso, como eu falei, vai depender do material, do produto, da classe desse produto e principalmente do processo adotado. Não existe uma estratégia certa ou errada. Existe uma mais adequada e muitas das vezes a gente inclusive faz um mix de estratégias. A gente escolhe uma, começa a trabalhar por ela e no meio do caminho a gente se depara com algum problema, acaba tendo que ajustar aí a rota de compensação.
Mas eu coloquei aqui 3 principais para a gente começar e para a gente discutir. E todas as 3 têm vantagens e desvantagens. Então vamos lá. Compensar a primeira operação de formar somente. Então isso aqui seria uma situação que eu tenho um repuxo e operações de flangear e etc. E eu vou compensar somente a primeira operação, que seria o repuxo, olhando para o spring back do produto final. Compensar somente a última operação. Isso aqui algumas ferramentarias adotam, prevê uma operação de calibragem como a última operação, justamente para concentrar toda a compensação nela. Também é uma estratégia. Compensar todas as operações olhando para o spring back de cada uma separadamente. Também é uma estratégia que pode ser interessante. Agora vamos falar das desvantagens de cada uma. Compensar somente a primeira operação de formar. Nesse caso eu vou ter acúmulos de erros e ruídos. Eu tenho aí vários ruídos que eu não consigo considerar na simulação, como eu disse lá atrás. A lubrificação inconstante, excessiva ou faltante, que vai influenciar no atrito, a prensa que está um pouquinho desbalanceada, coisas do tipo. Então, isso eu não consigo pegar na simulação. E esses erros, eles se acumulam de operação em operação. Se eu deixo para compensar todo o spring back lá na primeira operação, olhando para o spring back final, eu posso estar errando mais na primeira, nessa compensação. Eu vou fazer uma compensação de magnitude alta em uma operação só e posso estar acumulando muito erro nela. Aqui eu vou ter necessidade também de rodar o processo completo a cada loop de compensação. Por quê? Eu preciso ter o spring back final para poder corrigir lá no primeiro. Então, uma peça pequena, esse aqui não seria tão problemático, mas uma lateral, por exemplo, o prazo não condiz com essa estratégia. Atualmente, de acordo com a minha experiência, acabo inviabilizando esse tipo de estratégia. Porque geralmente a gente trabalha em paralelo e eu tenho que liberar a operação 20, a 30 para o projeto ir avançando também. Então, não consigo esperar rodar todo o processo a cada looping para poder fazer uma liberação aí. Necessidade de averiguar, aqui eu repeti necessidade, mas a necessidade de averiguar o draw shell em cada operação. Porque eu vou ter a operação de repuxo, ao tirar a peça do repuxo, ele vai ter um spring back, aí ele vai recortar, vai ter outro spring back, ele vai flangear, vai ter outro spring back. E eu tenho que ajustar o assentamento dessa peça em cada operação aqui. Então, além de fazer o repuxo, a cada loop eu posso ter necessidade de compensar a operação 20 e fazer o draw shell em todas as subsequentes. Também vai me tomar muito tempo isso. A segunda estratégia que eu apresentei. Compensar somente a última operação. Para seguir por essa estratégia, eu vou ter necessidade de colocar muita deformação plástica num produto que já foi formado. Então, eu vou ter uma compensação de grande magnitude, a forma da operação, a forma geométrica dessa operação, ela vai estar muito distoante da nominal, vai ser uma compensação muito grande. O assentamento nela vai ficar bem ruim, justamente porque ela está destoando muito da forma nominal. E eu vou ter necessidade de muita carga, justamente porque eu vou ter que imprimir uma deformação plástica nela para compensar esse spring back. Por fim, a terceira estratégia seria compensar todas as operações. Quais as desvantagens de fazer isso? Aqui, compensar todas as operações com relação ao seu próprio spring back, ou seja, tentar zerar o desvio dimensional a cada operação. Pode não ser eficiente em alguns casos. Quando não se chega à tolerância, pode ser necessário recompensar a primeira operação de formar, após ter compensado as outras. Então, o que isso quer dizer? Chego lá na operação 50 e tem uma determinada flange lá e eu não consigo compensar essa operação, eu não consigo chegar na tolerância através da compensação dessa operação especificamente. Vamos dizer que tem um pontinho lá, uma determinada região que não chega no dimensional.
Então, mesmo eu tendo já compensado as operações anteriores, pode ser necessário retornar nessas operações anteriores para corrigir esse problema que está acontecendo na 50. E daí foi o que eu disse, às vezes a gente inicia por uma estratégia, mas a gente tem que fazer algumas modificações aí no percurso à medida que eu vou avançando no trabalho de compensação de Spring Back. Nem sempre é uma coisa linear. Na verdade, dificilmente é uma coisa linear, principalmente quando a gente trata de produtos e processos mais complexos. É necessário ter grande perícia em avaliar a tendência do Spring Back nominal de cada operação. Esse ponto aqui, na verdade, ele é importante em todos os aspectos, né? Até mesmo para escolher a estratégia. Tudo parte da análise do Spring Back nominal. E tem que ter muito cuidado para compreender o que está acontecendo com esse Spring Back. Se ele está mudando de tendência, se ele está crescendo, se ele está diminuindo à medida que vão sendo feitas as operações. É muito importante ter um cuidado com a escala que está sendo adotada, a escala que está sendo adotada na análise, se você vai travar ela na tolerância, se você vai deixar ela de -5 até +5, tudo isso pode influenciar, pode dar uma avaliação errada e, consequentemente, te trazer resultados problemáticos aí. Necessário ter grande perícia, aí já é uma coisa muito direcionada para essa estratégia. É necessário ter grande perícia e avaliar a evolução do dimensional ao longo das compensações.